cheia, não é isso? Bem legal. Então, nós estamos dando início ao café teatral deste semestre, tema da mostra Celebrar o Teatro, né? Macunaíma fazendo 40 anos. E aí a gente pensou em algumas sugestões que estavam guardadas na gaveta, já fazia tempo, né? Esse tema é sugestão de ex-alunos, né? Isso, ainda bem que eles estão aqui hoje, né? Então, o mais importante é que a gente entenda aqui, para quem está vindo pela primeira vez, que aqui o formato é ficar à vontade. Quer perguntar, pergunta. Não quer perguntar, não pergunta. Se quiser, no meio do caminho, levantar a mão, assim, escuta, não estou entendendo, fala alto para todo mundo escutar, né? Eles três aqui vão falar da experiência deles a respeito deste leis de incentivo com letra maiúscula gigantesca, né? Porque parece um monstro. Mas o mais importante é que a gente compreenda aí este comecinho e a ideia mesmo é criar um interesse pela pesquisa e pelo, né, desejo de aprender essas leis de incentivo que existem para o nosso trabalho. Tudo bem? Então fiquem bem à vontade. Só não vale dormir roncado. Beleza? Gente, fiquem à vontade, tá bom? Oi, sou Reginaldo. Sou Reginaldo, Felipe. Na verdade, eu acho que a gente pode começar falando assim, todos nós aqui temos grupo de teatro e muitos aqui foram alunos e ainda são, e a pergunta que sempre vem na nossa cabeça é: e daí, né? Como é que faz para existir, para produzir, para se virar pós-escola, né? Eu toco um grupo há 15 anos já. Essas olheiras são de todos esses editais que estão abertos nesse momento, né? Milha Muniz, PAC, PROAC, Rouanet, então assim, são madrugadas acordados escrevendo. Eu acho que isso a gente não dá para conversar aqui, porque isso é uma coisa para a vida mesmo. Aprender a escrever, aprender a colocar no papel o que é um projeto, o que é, né? E ter a certeza também de que às vezes a gente tem muito claro o projeto para nós, mas quando ele chega numa banca, ele não diz nada para aquela banca. Isso é o que dói mais, né? Porque a gente acredita profundamente que o que a gente está fazendo é muito legal, mas você está sendo sempre julgado, né? E o Felipe falou uma coisa, acho que é até legal, de repente, a gente começar por aí falando de política cultural, né? Porque é importante dizer que não tem dinheiro mesmo para todo mundo e essa é a realidade. E olha que São Paulo é o lugar que mais tem dinheiro. Para teatro, é o lugar, a cidade onde mais tem leis de incentivo. Eu acho que para São Paulo a gente não pode deixar, eu estou na luta lá com os grupos desde de 1991, dentro da Constituição da Lei do Fomento, a gente teve que deitar na rua, a gente teve que abraçar o Teatro Municipal, apanhar, empurrar, brigar, para que existisse uma lei que fosse de investimento direto da Prefeitura nos coletivos teatrais que de alguma maneira produzissem de forma continuada, né? Forma continuada significa que não dá para você mandar uma peça todo semestre, você precisa ter uma pesquisa. Isso vai mudando ao longo dos anos aí, né? Nós já estamos na 25ª edição do Fomento. Eu ganhei uma vez, eu ganhei em 2006. Eu trouxe um livro para mostrar que é fruto desse projeto de 16 meses de atividade. Não ganhei mais nenhuma vez. Fico, com perdão da palavra, puto por não ganhar, porque acho que eu mereço. Mas não tem para todo mundo. Então eu choro, digo que não vou mais fazer teatro, no outro dia acordo fazendo. Então não dá muito, né? Esse último Fomento mesmo, eu falei para todo mundo: parei com esse negócio, vou fazer mais lei, vou fazer mais teatro de grupo, agora eu vou para Globo. E aí minha mulher falou: real, pé no chão, vamos lá, vamos começar de novo. E aí edital, e a gente começa a escrever de novo, porque é importante pensar, o Fomento é assim para teatro de grupo, o PAC pensa isso, mas a gente tem leis que não pensam assim, né? Não dá para pensar que Fomento, que abarca 30 grupos por ano, vai dar dinheiro para 400 núcleos de produção teatral que tem em São Paulo. Os que eu conheço cadastrados na Cooperativa Paulista de Teatro. Né? 400. Os que não são. Né? Então imagina que eu entreguei o meu PAC, quem entregou, então sinta a pressão, tá? Eu entreguei no último dia
né? Acho que você foi no último dia também. Eu fui no último dia. Então assim, você olhava e você falava assim, Jesus, o que é isso? Porque eram pilhas e pilhas e pilhas de projeto. Para pegar 20, 30, 40. Para o Estado, né, meninos? Nós não estamos falando da cidade de São Paulo, estamos falando de uma lei estadual. Então como é que a gente dialoga com isso? Desistindo? Não, insistindo. Uma hora vai cair um níquel no seu bolso. Ou não. Não, eu falei pro Felipe e pra mim assim, é para falar sobre produção, mas é para falar a verdade, né? Porque é para falar assim, olha gente, vai ser muito legal, vocês vão captar tudo, olha, eu tô com um projeto na Rouanet, se alguém tiver uma empresa, é barato, é 250 mil, tá? Eu dou 10% do valor. Não é nada para uma Rouanet. Se alguém for empresário, estiver sentado por aí, 10% é seu, dá para comprar um carro popular, usado. Você não vai, eu não vou captar, entendeu? Eu já estou batendo há um ano com esse projeto. Por que eu não vou captar? Porque eu não tenho ninguém. E o meu projeto, né, quem acompanha os espetáculos sabe, não é tão agradável. Então ninguém vai querer atribuir a um espetáculo ou uma empresa atribuir o nome àquele espetáculo. Então a minha Rouanet está lá pelo 10º ano consecutivo. Eu sempre aprovo 4, 5 projetos todo ano e nunca captei. Então eu sou bem direto em dizer isso, nunca captei. Ah, você nunca botou na mão de um captador? Já, ele também não captou. Ganhou dinheiro e foi embora. Então assim, tem que também pensar na realidade artística de quem julga, e quem julga também é artista na maioria das vezes, e tem critérios que, né, não dá para saber se é pela arte, porque ele acredita mais naquele grupo, menos no seu trabalho. Então se a gente pensar que o nosso trabalho, puxa vida, é melhor eu parar porque o meu trabalho não dialoga com o dinheiro que está sendo investido na cultura, realmente não dá nem para começar. É uma luta diária mesmo. Isso. Eu vou, porque o Reginaldo já fez um interessante prova, e por aí a gente já consegue ter a dimensão de que vida triste é a nossa. Então não há cabe a trazer um paraíso. Ela está na cadeira colorida. Sim, uma cartinha. Agora é muito sério, porque assim, eu sempre sugeri para a escola, para que a escola fizesse uma disciplina de produção de ator, né? Porque eu acho que é extremamente importante para o ator técnico, que tenha formação técnica, também saber mecanismos de se autoproduzir. É essencial que a gente entenda a relação entre o mercado de trabalho e o nosso trabalho, o nosso fazer. Por quê? Tirando o paetê e tirando as turmas da nossa profissão, ela é uma profissão bastante difícil, né? E cabe a nós a tarefa também de gestão do nosso próprio trabalho. Cabe a nós também pensar em estratégias de sustentabilidade. Olha, eu falava grande, pensando em termos administrativos, mas é importante. Então, quer dizer, a gente já começa com esse chute na bunda, né? Porque eu imagino que todos vieram para saber qual é o segredo da produção. E aí a gente, como Peter Brook diz, não há segredos. A porta está aberta, né? Ou seja, é necessário entrar, é necessário fazer, é necessário estabelecer as relações do conhecimento na prática. Então eu acho que uma sala como essa, extremamente lotada, numa sexta-feira, já denota uma série de coisas, né? E a principal delas é, nós estamos interessados em querer ampliar o conhecimento em relação à nossa própria atividade artística, mas mais que isso, os modos com os quais a gente vai trabalhar com isso. Porque afinal de contas, nós fizemos um investimento muito grande, nós gostamos daquilo que fazemos, agora nós temos que pensar em como sobreviver espiritualmente e artisticamente daquilo que a gente faz, né? E então não é assustador se a gente já começar a pensar as relações que estão implicadas, e a minha fala, vou recortar, porque são só uma horinha só de fala, então é importante que a gente também defina quem são os inimigos, né?
e para jogar, senão a gente não consegue combater. E agora eu vou falar de política cultural, vou abrir um pouco sobre isso. Acho interessante a gente entender que teatro, a relação entre teatro e a relação entre política é uma relação extremamente próxima, estreita, onde as fronteiras estão extremamente borradas. Então pensar política é pensar teatro, não dá para separar teatro de política. A natureza do teatro é uma natureza eminentemente política. Isso significa dizer que o professor francês da Sorbonne, Denis Guénon, ele tem um livrinho que eu gosto sempre de indicar para os meus alunos de história, que é a exibição das palavras, né? Uma ideia política do teatro. E ali nesse livrinho curtinho, o Denis Guénon já vai estabelecendo que é da natureza do teatro. O teatro nasce na polis. O teatro tem a sua relação com a comunidade. Mesmo que os assuntos que eu queira abordar em cena não sejam necessariamente os assuntos voltados à política, essa já foi uma escolha política. Já está implicado na minha escolha, nos meus modos de fazer, de produção, a minha opção em não abordar assuntos políticos e abordar, sei lá, a casa da Dona Maria, a sala de estar da casa da Dona Maria, né? Então, mas essa é a natureza. Então o professor Denis Guénon vai dizer que o horário que a gente escolhe para apresentar uma peça é uma escolha política. Porque apresentar meio-dia é uma coisa, apresentar 9 da noite é uma outra coisa. Se eu apresento na Praça da Sé é uma coisa, se eu apresento no Teatro Abril é uma outra coisa. Ou seja, eu estou escolhendo quem eu quero que veja a minha obra de arte, né? Então, o teatro, assim como a política, também convoca uma assembleia. Também chama as pessoas da cidade para um encontro. E esse encontro nós vamos dizer algumas coisas. Coisas essas que vão permanecer para as pessoas ou naquele momento ou para além dele o resto da vida. Sou feliz por ter assistido espetáculos que me marcaram para essa e para muitas outras vidas. Ou seja, aquela discussão em cena, ela continua me motivando, ela continua reverberando em mim. Então a relação entre teatro e política é uma relação importante. E aí a gente tem que começar em primeiro lugar com aquilo que vem em primeiro lugar, né? E em primeiro lugar vem, como diz o Brecht, o adorável Brecht, o leite das crianças. Então a gente não pode esquecer de que maneira é essa que a gente vai sobreviver, né? Se a gente pensa em termos de Brasil, eu estou falando isso porque nós estamos num momento muito interessante. Nós estamos num momento, às vésperas de uma eleição importantíssima, e nós como agentes políticos, culturais, nós temos o compromisso, vocês sabem disso, não precisa dizer, mas nós temos o compromisso, né? Eu estava olhando antes de vir aqui as plataformas dos candidatos à presidência e dos candidatos ao governo do Estado de São Paulo, onde na proposta de governo estava o item cultura. Não achei em nenhum. Nós temos todos os temas disponíveis, grandes temas. Cultura, nenhum. Isso é grave. A gente tem uma proposta agora, uma lei. Uma lei, né? O que a Marta aprovou agora do intercâmbio cultural? Não sei. Na verdade é uma ideia de levar a arte do Brasil para outros. Sim, mas você pode enviar o seu. Você pode enviar o seu projeto de pesquisa e fazer um intercâmbio. Está aberto até novembro. Você pode enviar um projeto seu para fazer um intercâmbio em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Tem até um outro que é legal, que é para acompanhar como agente de cultura 2 festivais. Um que é o Santiago Amil, que é em janeiro, e um outro que é na sequência. Chile e um outro país. Eu tenho uma relação também de editais interessantes para a gente falar. Mas deixa eu só terminar essa primeira parte, porque é importante. Então não há nenhuma plataforma em termos de cultura. Nos debates que vão se abrir aí na TV,
o tema cultura não vai ser falado, não vai ser votado, não é tema. Ou seja, se nós, enquanto futuros agentes de cultura, não olharmos para isso, nós não vamos trabalhar. Nós não vamos trabalhar, porque vai depender de nós a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Então, se a gente não começar a infiltrar e participar e querer saber como é que funciona, nós não vamos ganhar. Nós não vamos ter dinheiro. É simples, o cálculo fecha dessa maneira, bastante simples. Desde 1500, gente, e agora como historiador não há como não falar disso. Desde 1500, quando o Brasil se faz aí Brasil, até 1930 não existe absolutamente, são 430 anos, nenhum tipo de perspectiva de política cultural. Até 1930, isso é grave. O Velho Mundo, querendo ou não, já estava reverberando suas formas de política. Aqui no Brasil, com o Império, Primeira República, Velha República, nós não temos política cultural. A política cultural é Dom João, Dom Pedro, gosta de tal coisa e ele traz tal coisa. Getúlio, todos esses, o regime autoritário, que depois de 64 vem. Isso vai começar a ganhar um status. Você sabe que o Ministério da Cultura é uma coisa muito recente no país, né? De 1970, na década de 70. Aliás, a nossa profissão é de 74, regulamentada, 74, 78. Ou seja, é muito novo tudo isso aí em termos de política cultural. O que eu quero dizer é de que o Estado tem a função, a obrigação constitucional de promover cultura. E promover cultura está dizendo pagar artista. Nós temos países, por exemplo, que na Europa, o orçamento da guerra, o orçamento da defesa é menor do que o orçamento da cultura. Olha que coisa louca! O orçamento da defesa de uma nação é menor do que o orçamento da cultura. Aí nós estamos começando a falar de gente grande, de gente que está entendendo o que significa cultura, né? Nós aqui no Brasil, não chega a 1, não foi ainda, né? A 1% do orçamento da União. Nós estamos brigando por 2, viu? Mas não chegou a 1. 2% do bolo não pertence à área da cultura. Então, é triste a nossa tradição, como diz o Adorno, é triste a nossa tradição em relação a isso. Política cultural, nós estamos ainda engatinhando. Quando a Mi fala, São Paulo é uma cidade que tem as melhores leis de incentivo, capenga, vocês sabem que São Paulo tem 300 espetáculos em cartaz por final de semana, é muita gente fazendo teatro, e por semestre se formam 2, 3 mil atores, né? Só no estado de São Paulo. Ou seja, onde vão todo esse povo, onde vai fazer teatro, e são só selecionados 20 grupos esses que têm uma estrutura já conhecida e famosa e tal. Ou seja, que espaço que nós vamos ter? Então, são essas as perguntas para a gente começar a noite. Tá bom? Sejam bem-vindos. Estou motivado. Já posso ir embora? Só para esquentar o debate. Tem uma coisa, só uma coisa que o Felipe falou que eu acho que passa pela nossa responsabilidade. A gente finge, muitas das vezes, que isso não cabe a nós, né? Esse que eu acho que é o grande problema. A gente aprovou mais uma lei, acabei de falar para eles, agora em setembro sai o prêmio Zé Renato, depois de uma briga, de uma briga muito longa. Então, assim, é capenga, aí quando abre um edital, por exemplo, nacional, como Miriam Muniz, fala uma cota maior para São Paulo, porque os artistas daqui, de alguma maneira, eles são cabidos, eles vão lá, eles deitam na porta do Congresso, eles enchem o saco, mas é muito pouco, gente, é muito pouca gente, né? Aí vem uma eleição, isso é realmente espantoso, o que o Felipe falou. Nenhum candidato, não é assim, no plano de governo de alguém tem, mas nenhum candidato, né? Governo, nenhum. Então, porra, os caras estão governando para quem, né?
Esse é o problema, porque vai chegar um momento que a gente vai ter que realmente fazer tudo de graça se quiser ter público, mas a gente morre de fome. Então, e aí? Então, é que a gente parte de um princípio, aquilo que eu falei, cabe ao Estado fomentar a cultura. É um dos itens previstos na Constituição. Então, como que o Estado vai fomentar a cultura sem agentes de cultura? Agentes de cultura só podem existir se eles estiverem vivos. E para viver a gente precisa do alimento, volta, veste, cutucar a gente, né? Falando do pão. Em primeiro lugar, vamos, antes da moral, a barriga, vamos encher, vamos comer. Não dá para fazer absolutamente nada sem comida. Agora, então pensando um pouco nessa perspectiva, a gente começa a ter alguns dados extremamente alarmantes. Eu fiz questão até de trazer aqui uma coisa interessante para a gente pensar, porque a educação, ela é separada aqui no Brasil, né? Sabe que na França ator se aposenta como ator. E o Estado francês, ele paga pro cara. O cara fez a vida inteira, serviu a sua nação como artista, agora ele tem que receber. Agora ele precisa receber, ele vai se aposentar como artista. Né? Aqui sim. Se tiver vaga, é a casa do certo. Se tiver. Olha a pesquisa que saiu no ano passado pelo SESC, a Fundação Abramo. Olha, eu vou falar de 4 itens só. 89% nunca das pessoas, né, público de cultura, nunca foram a um concerto de ópera ou música clássica em sala de espetáculo. 89% das pessoas. 75% nunca foram a espetáculos de dança ou de balé. Nós fazemos parte da estatística, né? Não esqueça. 71% nunca estiveram em exposições de pintura, escultura e outras artes em museu ou outros locais. 70% nunca foram em exposição de fotografia. 26% dos entrevistados afirmam que não gostam de exposições artísticas. E 58% nunca leu nenhum livro nos últimos 6 meses. Por que o governo vai investir? Isso está intimamente ligado à nossa educação. Principalmente a educação de base. Eu tô na Unesp, a gente está em greve há 3 meses. E assim, não teve repercussão. Quando eu fiz o Unesp, eu também fiquei em greve bastante tempo. Isso acontece. Sim. Ok. E ok. Não, ok não pode ser ok. Não tem que ser ok. É reflexo da mesma coisa. Eu também estou em greve na USP, porque não tem dinheiro. É por isso que está em greve. 0% de aumento é irreal. Então, no momento que você não tem dinheiro para educação, achar que vai ter dinheiro para teatro é tipo, a gente fica pensando que besta que eu sou de achar que eu vou ter dinheiro para montar uma peça. Não tem dinheiro para a maior universidade do país. E aí? Agora, vamos inverter, antes que seja tarde demais e a sala esvazie. Não, a gente tem que ser dialético, né? Vamos ser dialéticos, vamos trabalhar com as contradições. Agora, é preciso entender que, para além de ser um artista de teatro, eu preciso ser um entendedor daquilo que eu faço. Não, eu já falei do paetê e da pluma. Já passou, se não passou, vocês estão atrasados, da fase do brilho, né? Do glamour que a nossa arte tem, que agora é o momento da gente começar a olhar para a realidade, né? E olhar para a realidade é isso, é saber que nós precisamos, para além de ser um bom ator, fazer uma boa cena, em primeiro lugar, né? Não adianta também saber o lugar da filosofia. O teatro é saber fazer teatro, né? Mas também saber escrever, ter projeto. E o que diferencia quando nós, eu e o Reginaldo, estivemos nessa última edição do PROAC e vimos na Secretaria de Estado da Cultura
pilhas e pilhas imensas de projetos, por que o meu vai ser escolhido? Porque tem que ser bom. A ideia tem que ser boa. A ideia tem que ser boa. Ela tem que fazer jus a um investimento que é público, portanto eu recebo um dinheiro nosso, né? Mas que tem o item contrapartida social, do qual a gente precisa entender e fazer valer esse dinheiro público, né? Vocês sabem que aqui em São Paulo, a gente vai falar depois mais atentamente, existe a lei de fomento ao teatro, criada na gestão da Marta Suplicy. Vamos dar nomes às coisas também. Se quiser dar o nome de quem tentou tirar, também fala. Porque a gente precisa dar nome às coisas, saber quem são, né, os aliados e quem não são os aliados. E esta lei prevê uma verba para os artistas produzirem. Gente, não há cidade no país que tenha uma lei tão importante quanto a lei de fomento. E não é só no país, na América Latina, porque assim, na Argentina isso não existe. Eu tenho amigos, atores que vivem na Argentina, assim, eles falam, gente, o que vocês têm aqui é um luxo, assim, é muito bem visto mesmo, porque nesses outros lugares é raro mesmo. Eles vivem de grupos. Até agora o Russo, né, que está aqui, e tem o Diego, que já ficou lá também um tempo, o Diego, o tradutor dele. E ele falou que na Rússia mesmo, o teatro é patrocinado pela máfia. Então é muito engraçado isso, que ele estava falando, é a máfia que patrocina o teatro. De verdade. Tem uma coisa assim, ele falou, é declarado, assim, só que também não é uma coisa. E ele já falava pra gente, que ele falava assim, vocês se preocupam aqui. Então assim, o problema é, sabe, aqui a gente está falando do nosso quintal, mas a gente tem também, sabe, uma dimensão grande disso. Que lá, ele falou que as pessoas também não vão no teatro. Você falou assim, o Stanislavski, né? Lá não é a terra do Stanislavski e tal. Ele falou, gente, 1% das pessoas lá vão ao teatro. Então não é uma coisa também que o governo, que todo mundo se mobiliza para que exista. Acho que a gente às vezes fala, né? Como eu estou lá na cooperativa e estou sempre junto com os meninos na discussão aqui, né? No meu quintal, São Paulo, mas eu venho do interior, né? Eu também vim de São José dos Campos. Lá a gente estabeleceu a lei municipal lá na época, invadimos prédios, tomamos para a cultura. Não pode negar que a lei de fomento ela virou referência. Sim, está defasada, não atende mais todo mundo, não dá conta, mas estabeleceu-se um diálogo, sabe? É dinheiro do governo para a produção, 8 milhões, 9 milhões por ano. Beleza, está devendo as calças, porque não consegue pagar todo mundo. Mas no meio disso veio o prêmio Zé Renato, no meio disso se estabeleceu o prêmio do Teatro Brasileiro, que é a nível federal. Né? A gente está brigando para ser aprovado. Não está brigando de hoje, está brigando tem uns 4 anos aí. Mas o governo, o mesmo governo que trouxe essa, não é a mesma coisa, sabe? O governo federal tem os seus caminhos, abre as suas portas lá, demora, né, para acontecer alguma coisa, como agora. A gente está falando do PROAC, é lindo, é maravilhoso, 40 milhões para o Estado, mas o senhor governador deveria ter lançado o edital em março. Nós estamos em agosto, cara. O dinheiro vai sair em novembro. Quem que produz em dezembro? Estreia em janeiro? Ninguém, entendeu? E lá tem uma cláusula, que você tem 250 dias, quer dizer, ele já penhorou dinheiro do ano que vem, cara. Então não, vai virando uma bola de neve, e aí você não consegue nunca aumentar para 50, 100, 200, você nunca vai conseguir. Porque tá isso pra gente, assim, volto na questão, a boa ideia. O que é um bom projeto é a boa ideia, não adianta. Você vai conseguir vender o seu projeto, seja para iniciativa privada, seja para o público, a boa ideia, né? É claro que nos meandros da iniciativa privada, você vai ter ali outros modos de estabelecer relações. É diferente de um projeto que vai para o Banco Itaú, é diferente de um projeto que vai ser bancado, apoiado pelo governo federal, né? Então a gente também tem que saber para quem que a gente está mandando. Mas é interessante abrir como atores, entender, artistas de teatro,
entender que existem recursos, existem mecanismos, existem portas que estão abertas para nós, enquanto artistas, participar igualitariamente, né, pelo menos a nível de inscrição, e fazer valer. E qualquer edital que eu participe, edital tudo bem, né, gente? Qualquer edital que eu participe, o primeiro critério de escolha do projeto, excelência artística. Não existe outra coisa. Qualquer edital é excelência artística. Quem está junto com você? Quem são essas pessoas? Você tem competência para fazer isso que você propõe? Quais as ferramentas que você vai utilizar, né? Então, a excelência artística é isso. E essa parte, vocês, querendo ou não, estão numa escola para justamente aprender essa primeira etapa. E depois vocês vão entender que saindo daqui, isso que eu digo, se não começou a pensar, estamos atrasados, né? Não é nunca quando eu sair. Começou já. Já tem que começar durante o período da escola, porque depois que sair não vai mudar muito essa realidade de fora. Então o que eu faço para conseguir trabalhar com isso, né? Primeira coisa, já entrou no site do Ministério da Cultura? Já conferiu? Eu ia até trazer aqui para a gente dar uma acessada e tal, mas o tempo é curto. E aí, olhar lá quais os projetos que o Ministério da Cultura apoia. Quais você se encaixa. Quais a gente se encaixa. No governo do estado, www.cultura.sp, lá você vai ter o PROAC, que é um projeto interessante, que está com vários editais abertos atualmente. Os de teatro já fecharam. Mas ainda tem alguns, né? Primeiras obras já fechou. E aí tem alguns editais que dá para fazer como pessoa física. Vocês sabem que dinheiro público não dá para ficar integrando na conta corrente tua, né? Então, o governo se cerca de uma série de coisas, inclusive de que você seja uma pessoa jurídica. Aí existem as cooperativas, existem as associações, onde a gente consegue, pelo menos o CNPJ, para garantir algumas coisas para o Estado. A primeira coisa, isso é fato, para você entrar numa lei, se inscrever numa lei, você tem que estar, ou ter uma empresa, ou ser cooperativado. Todo mundo sabe o que é a Cooperativa Paulista de Teatro? Aqui? Não? Não. O que é a Cooperativa Paulista de Teatro? A cooperativa é uma reunião de grupos e artistas que constitui, para ser bem prático, constitui uma pessoa jurídica para defender os nossos interesses politicamente na cidade, para viabilizar a inscrição em uma série de editais, para cuidar, porque calotes acontecem, então cuida jurídico, tem uma defesa de advogado, tem toda uma estrutura que você paga para ela existir, claro, você paga anualmente para que ela exista. Não é alto esse custo, né? São as FADs. Eles dão eu descobri há pouco tempo isso, que eles dão um seguro saúde de gravidez, também fraldas. Ela cuida de você, entendeu? A diferença é que está na mão de artistas, né? Então, por exemplo, nós ficamos 18 anos com um olhar, agora está o pessoal, né? Que eu faço, né? Eu votei nessa chapa que está lá com o maior prazer. Do Rodifran, né? Fiz campanha, levantei bandeira, porque precisava mudar. Né? E aí mudou, beleza, conseguimos o prêmio Zé Renato, o Teatro nos Parques que está circulando, essa ideia agora, né? Tem uma cadeira na Unesco, que o Luiz Amorim está lá defendendo os interesses do teatro. Foi para o Ministério da Cultura, sentou-se muitas vezes lá para tirar a oneração, né, os valores de INSS, ISS, um monte de impostos, porque você recebe um cachê de 2 pontos e os caras comem 20%. Quer dizer, eu tenho uma empresa, eu tenho uma produtora artística, a lei da cooperativa, eu pago 6%, né, então os meus atores ganham um pouquinho mais, eu me viro com imposto, mas quando me interessa, eu estou fazendo política, eu não sou bobo. Quando me interessa, eu vou por um coletivo. Quando não me interessa, eu vou por outro lado. O diálogo tem que ser esse. Não, desculpa, eu só levanto essa bandeira. Eu sei a bandeira que eu levanto. Mas tem edital, por exemplo, o edital do Miriam Muniz. De repente, só posso entrar com um projeto pela cooperativa. Porra, mas tem 2 frentes. Eu podia tentar 2 coisas. Né? Que é uma outra coisa que a gente acabou de falar. O cara ganha fomento, ganha Miriam Muniz, ganha, quer dizer, um coletivo, um grupo, concentra nas mãos dele 3, 4 editais, às vezes. Na cooperativa você entra, quando eu entrei há 10 anos atrás, eu entrei com um grupo.
Então você pode entrar como grupo ou individualmente. Individualmente você paga mais. Com grupo tem mais vantagem que você, né, divide os custos. E tem que ser profissional. tem Precisa que ter estar o registrado. DRT profissional, mas ela te assegura tudo isso. Inclusive para você fazer trabalhos, por exemplo, em empresas como SESC, né, CEL, enfim, você recebe por lá. Então, o grupo, o seu núcleo vai se cooperativa fazendo uma reunião lá, você marca uma reunião. Então, né, você saiu da escola, a primeira coisa, acho que isso é legal, a gente estava falando aqui, né, agora, é você escolher as pessoas que você quer trabalhar, sabe? Ir atrás dessas pessoas, as pessoas que você já dialoga bem, porque para você ir escrever um projeto dentro das leis, dessas leis, você já precisa ter esse núcleo, né? Esse interesse em comum e aí se cooperativar ou abrir uma empresa. É triste, assim, as cooperativas, é uma luta, meninos. A cooperativa brasileira fechou, por exemplo, né? Encerrou as portas. Porque não tá, as pessoas assim, tem um monte de, pra mim como produtor, nunca teve tanta grana para teatro, para música, como a gente tem agora. Nunca. Ó, que eu estou produzindo há 25 anos. Nunca teve tanta grana. No entanto, ela está concentrada em alguns lugares, que é essa tua fala, Fê, que eu acho que a gente esquece quando a gente... Eu me juntei com a minha aqui, e tá bom pra mim aqui, tá bom pra mim aqui, então eu não luto mais. Eu ganhei 1, 2, 10 vezes, eu tô com 50 milhões na minha conta, dane-se o resto da galera, entendeu? E aí eu não vou mais pra passeata, e aí eu não vou mais lá para aquela reunião na Câmara Municipal. Eu não sei se vocês sabem, mas aprovou-se agora o plano diretor da cidade de São Paulo. O ano passado, quem se apresentava na rua podia ser preso. O artista de rua estava sendo acusado pela prefeitura, pela administração anterior, de vender produtos nas calçadas, de forma ilegal. Aí, briga, agora pode. Pode apresentar, inclusive pode cobrar, pode passar o chapéu. Aí você vai lá para Londres, vai lá para França, vê, né, na rua, ó, o Brasil não tem artista de rua, como a gente é pobre? Não tem, porque a polícia desce o pau. Entendeu? Agora tem, gente. Mas por quê? Porque a gente invadiu lá a Assembleia e ficou lá esperando, até fazer calo na bunda. E aí eles aprovaram. Se não aprovassem, a gente não ia sair de lá. Beleza, esse cara que vive do teatro de rua, a estátua viva, sabe? É o trabalho dele, é esse leite que ele leva para os filhos dele. E isso estava sendo tirado dele. Então, assim, tem que brigar como artista, tem que fazer política, tem que ver, e eu acho isso também. Onde que eu estou jogando o meu projeto? Porque a gente está falando aqui só de leis de incentivo, mas tem uma série de empresas, a iniciativa privada tem uma série de canais que você pode botar o seu projeto lá e buscar dinheiro. Né? Como é que você dialoga com isso? Meu primeiro patrocínio foi da Cor Elevadores. Não foi de nenhuma empresa. Eu fui lá, tinha que devolver uma grana para o diretor de marketing todo mês? Tinha. Propina. Né? Não tem problema, você quer 50 para beber cachaça? Top. Né? Me dá o meu que eu produzi. Então tem um canal, mas a gente precisa saber como é o nosso projeto e em que frente ele consegue dialogar. Porque senão vai ficar gastando dinheiro com papel a vida toda. Recapitulando então, a fala da mim e do Reginaldo. É importante se associar aos seus, é importante se agrupar, é importante saber quem são os amigos, estabelecer uma parceria e fazer plano de trabalho. Né? O que a gente quer para pelo menos 2, 3, 4 anos juntos? Muitos vão entrar, muitos vão sair. Não se apeguem, todo mundo já entendeu que a principal lição do teatro é o desapego. Agora, existem aqueles que vão com a gente, vão embora com a gente, e esses vão mesmo. E agora é a hora da gente começar a colocar todas as nossas ideias, todos os nossos desejos, e a gente está falando de desejo mesmo, a gente está falando de coisa interna, né? Não é só a vontade. Colocar em papel. E agora vem a burocracia porque quem vai olhar o teu projeto, quem vai analisar o teu projeto, representante da sociedade civil e do Estado também, ou dos donos da empresa, os gerentes de marketing, no caso da iniciativa privada, eles vão olhar, mas eles não sabem quem é você. Imagina que o cara vai selecionar, ele tem que ler durante um mês, que é o prazo agora para o PROAC de montagem, o cara vai ter que ler, sei lá, 200, 300, 400 projetos,
cada projeto, mais ou menos isso aqui. Então, o que interessa para o cara quando ele olha isso? O que está bem escrito. Se você vai conseguir realizar o que você pretende. Quem é você? Quem é você? Será que você dá conta de fazer isso? Nós podemos investir um dinheiro pesado? Ué, o Fomento aí, acabou de sair a lista dos grupos contemplados. O governo a Prefeitura de São Paulo está dando aos grupos em média de R$500 milhão para produzir. É dinheiro bom. É dinheiro bom. Não está se fazendo para a cultura? Está sim. Pera lá. Vocês sabem, se a gente precisar juntar aqui para brigar, a gente vai junto para brigar. Mas entre nós não. Entre nós não podemos. Né? A gente tem que se juntar para fazer a voz lá fora. Mas aqui não. Porque aqui, se a gente começa a brigar entre nós, as coisas não vão acontecer. Mas R$500 milhão para um grupo fazer uma pesquisa de 1, 2 anos, um grupo de pessoas, quem paga isso? Que iniciativa privada que paga isso? É a Prefeitura de São Paulo. Né? Então, assim, no interior que nem isso existe. Nem isso existe. No interior a gente briga por causa de R$1.000. R$1.000. Entre quando tem alguma coisa aberta, é R$1.000, R$1.200 para você fazer só pecinha. Segundo eles. A gente fazia pecinha, ficar contente, né? Chamar os amigos, os pais e tudo está tudo muito bem. Agora, com o Fomento não. Com o Fomento você tem que ter uma contrapartida social. O que é que você vai fazer com esse dinheiro? Além de produzir, que essa é a principal contrapartida, o meu espetáculo é a contrapartida, mas quais outras ações que você vai fazer com a comunidade, com as pessoas da cidade, para que justifique esse orçamento que você me apresentou de R$500 milhão. Né? Então a gente tem que começar a observar isso. Primeira coisa, conheçam, vão lá na Galeria Olido. Lá na Galeria Olido é a sede da Secretaria de Cultura da Prefeitura. A Luz, Sala São Paulo, ali é a sede do Estado de Cultura. Mas, se você for na Galeria Olido, na Avenida São João, lá vai ter uma sala, antigamente tinha, não sei como é que é, uma sala, Fomento ao teatro, Fomento à dança. Agora é online, agora pode mandar online, não, pode mandar CD. Não, mas eu estou falando do arquivo. Eu não, estou falando do arquivo. Você pode ir lá e olhar todos os projetos desde a primeira edição. Desde a primeira. Aí você vai falar, pô, eu estou muito longe ainda. E é bom. É bom. Não é? Quando você vê um bom ator, você fala, nossa, tem muito trabalho para acontecer. E é bom a gente se olhar. E aí você vai olhar todos os projetos desde a primeira edição e ver como é que se escreve. E escrever não tem outro jeito. Tem que escrever, tem que pôr a mão na massa, tem que pensar. Tem que errar, tem que errar. E tem que não. Vocês sabem, fazer teste em teatro sempre não. Um dia vem sim. Né? Um dia vem sim. E estaremos prontos para isso. Agora, projeto é a mesma coisa. Você vai passar por vários nãos e uma hora esse dinheiro vai chegar. Lógico que o Fomento, assim, pegando foco no Fomento, agora vocês vão ver, indo lá olhar ou vendo algum projeto do Fomento, que no mínimo o seu grupo tem que ter pelo menos 5 anos de experiência. Então já começa aí, você já não vai poder se inscrever se o seu grupo não tiver comprovado 5 anos de experiência, de trabalhos, de comprovação mesmo de currículo. Uma sede, muitas vezes, para manutenção da sede. Pelo menos de repertório, 5 anos aí, de estudo, de pesquisa, porque é um projeto dedicado a grupos de pesquisa, né, que já tem. O que é um grupo de pesquisa? Me permite só dizer uma coisa. A lei diz isso, mas eu que inscrevo todo ano um projeto, todo semestre, aliás, eu concordo com o Felipe aqui. Eu não brigo com os meus colegas, eu ligo lá e falo, parabéns, ganharam, né? Maleteco, mas honestamente, tem projeto que não cumpre a lei, que é o quê? Produção de uma pecinha qualquer. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem. E é por isso que eu brigo, porque aí quando eu falo, porra, vocês falam que o negócio é continuidade, que é pesquisa. Eu tenho uma pesquisa de 2 anos aqui.
Então, não é só a pesquisa, não é só a produção, mas não pode ser um ou outro. E tem por quê? Me perdoe, mas sempre há na comissão um olhar viciado. E esse olhar viciado, ele puxa a sardinha para o lado dele, para aquele projeto que de alguma maneira interessa para ele. Quantas vezes eu já fui em debate que o júri é mediador, que o júri é o que propõe o processo, que compõe o processo. E aí você fala, mas caramba, o que esse cara está fazendo aqui? E aí você vai falar isso? Não, porque aí parece que você é um cara, né, que é contra o movimento da teatro que acontece na cidade. Não é contra. Se é uma lei e se eu estou subordinado a ela, por que você não? Então são essas questões, para a gente entender que sim, não é 100%, mas sim, tem uma leva de coisas que são desvios de caráter, que são desvios de entendimento do que é a lei. Um coletivo, a mim falou que 5 anos, o meu coletivo tem 16 anos. O César Vieira, o grupo dele tem 30. Qual foi a última vez que o União e Oliveira ganhou? Saca? E qual foi a última vez que o Willo Krugler do Vento Forte, que está há 50 anos, tem muitos grupos de teatro em São Paulo. Então assim, não dá para falar. É verdade, né? A gente sempre... eu parto do princípio do Luiz Moreira, até lá do Engenho Teatral, lá na Zona Leste. Não é brigar com o Zé Celso porque ele ganhou 2 milhões da Petrobras. Não é brigar com ele. Mas é também falar para a Petrobras que eu quero o meu. Exatamente. Não é tirar do Zé Celso, que tem uma história e tem que ser pago pelo Estado, sim. Que o Estado não faz mais do que a obrigação de pagar o Zé Celso. Conquistou isso. Conquistou Né? isso. E agora, mas não dá para só ser o Zé Celso. Não dá para... Nós também queremos. Né? Cadê a minha parte nisso? Nesse bolo? Mas aí, por exemplo, vamos falar em nomes de grupos: Folias, Vertigem, Engenho, Sátiro. Vamos falar de grupos aí que estão, querendo ou não, fazendo um teatro de qualidade e que a gente tem que ver. Para a gente começar a saber que qualidade é essa de um grupo fomentado. Né? Para a gente saber que lugar a gente está também. Né? Porque, você sabe, a melhor sala de aula é um espetáculo, é ver teatro. Né? E aí, quando a gente olha esses grupos, a gente começa a entender, começa a frequentar. Eu falo para os meus alunos sempre isso. Já foi lá, bateu lá em um grupo? Eu quero só assistir um ensaio, posso? E aí começa a estabelecer as parcerias, começa a estabelecer as relações. Se é um cafezinho, precisa levar um café, né? Não tem problema nenhum. Né? Mas onde vai começar? Como é? É primeiro saber ser o aprendiz. Saber estar ali observando dessas pessoas que já estão há muito tempo, né? E que se a gente quiser atingir esse lugar, agora não vai dar. Ou como diz o Nelson Rodrigues, ninguém é gênio aos 30. Não dá. Até para que você não corra isso de achar que o seu projeto é o melhor do mundo, né? Por que eu não ganho se eu sou o melhor do mundo? Vai ver o projeto dos seus colegas, né? Porque aí você aprende com isso. Exatamente. É isso, Marcinha? Estamos falando certinho? Não, mas não é desesperador, né? Projetos menores, por exemplo, porque eu comecei, eu acho ótimo isso tá acontecendo aqui na escola, dentro da escola, esse diálogo sobre isso, porque quando eu fiz em 1998, eu não tinha nem um pouco essa noção. Depois que eu fui para a universidade, que eu fui para a Unesp e tal, aí que eu comecei a me inteirar disso, e aí acabei pegando um edital que era o VAI, que é um edital que existe ainda, chama VAI, que é justamente para se encaixa com vocês, assim, que é um edital para quem está começando e está dentro de um núcleo ou escolar ou universitário, porque ele realmente abarca isso. E aí ele tem esse foco, né? Ele, não sei se ele desvia tanto disso. Não adianta querer ir um grupão, justamente valorização de iniciativas culturais, início, básico. E é uma verba pequena, que é 20 mil, 40 mil,
Então, assim, mas quando eu peguei esse edital, foi o que abriu as portas para o meu grupo, na época, que é um grupo que eu tenho até hoje de teatro infantil e teatro de animação, foi o que abriu as portas para depois as empresas como o Sesc, por exemplo, sempre chamarem o meu grupo para fazer espetáculos, para apresentar, e aí isso passou a ser o sustento do grupo. Mas a partir desse edital, que foi muito bem escrito, que foi muito pensado dentro da universidade, que saiu de uma pesquisa de contadores de história, e aí a gente encabeçou isso, né? E a contrapartida era que a gente apresentava as contações de história nas escolas da Heliópolis. Então a gente ia lá, entrava nas escolas, fazia apresentação para as crianças, lá dentro conhecia a comunidade, então a gente fazia reunião com os professores. Então a gente teve, o nosso foco foi a Heliópolis. Então a gente fez tudo isso lá dentro, a gente construiu os espetáculos, a gente fez a dramaturgia. Então teve uma base muito boa, assim. A gente olhou para onde... E a gente estava ali na Unesp ainda, que era no Ipiranga, então por isso que a gente linkou com a Heliópolis, que é ali do lado. Então a gente ia fazer esse intercâmbio, né? Então a gente colocou como colaborador também uma professora lá na época, Luísa, tinha alguma coisa assim. Então você linkar com pessoas assim também, que essas pessoas que já estão, né, pesquisadores e tal, isso já ajuda dentro das leis, né, de incentivo, porque é isso que dá credibilidade. E é uma porta mesmo que se abre. Ali foi que eu vi que, né, começam a te enxergar, porque tem isso também, você começa a ser alguém, né? Olha, existe um pensamento aqui dentro dessa pessoa, desse grupo, desse núcleo, e não só glamour, né? Não só eu preciso aparecer, eu preciso fazer, tá aí, porque isso é visível também quando você escreve. Então essa pilha, também vamos acalmar um pouquinho, porque essa pilha de projetos tem muita coisa ruim, tem muita gente escrevendo qualquer coisa, botando lá, então tem muito lixo. Meu orientador do mestrado, ele era da banca, sempre foi da banca de fomento, o PROAC, ele fez várias bancas, e eu ia pra reunião na casa dele e via as pilhas na casa dele. Enorme, o Ale ficava lendo e ele falava. Tem coisa aqui que, gente, não é nem, né, não sei por que a pessoa se deu o trabalho. Então, de imprimir, gastar também não é assim, porque você imprimir cada vez. Exatamente. Ainda estamos numa fase arcaica e isso eu acho péssimo, porque eu tive que entregar 5 cópias impressas para o PROAC semana passada. Arquivo com comprar pastinha, não sei o que. Eu falei, gente, isso é muito arcaico. A gente nessa época tendo que fazer isso. Por que já não tá tudo, né, online, CDzinho? Sei lá. Aí né? vale dizer, né? O ANEI, os projetos do governo federal, tudo online. Então, pois é, mas para eles ainda não, o PROAC ainda não. 5 versões, gente, é uma nota, assim, a gente ficou horas lá imprimindo, fazendo. Isso vai pra, sabe, é muito. Vai pro lixo. Vai pro lixo. Agora no dia 18, eu entreguei Primeiras Obras, né, para Primeiras Obras com um grupo que eu estou participando lá na SP. De dramaturgia, né? Eu faço cenografia lá. E aí a gente se juntou, porque semestre passado a gente estava estudando performatividade e a gente quis continuar a pesquisa em performatividade e começou a se encontrar e levantar um projeto. E aí a gente acabou de entregar o PROAC, Primeiras Obras também, aí quase 200 folhas impressas. Porque você quer deixar bonita. 8 fichas de inscrição impressa, que você preenche no site, tem que imprimir 8 vezes. Mas isso está mudando, né? Tanto festivais. Isso já pode ser. E é engraçado não, foi desesperador, porque a gente passou um tempo escrevendo o projeto e, ok, o objetivo está pronto, vamos ler o objetivo. Não, muda tal linha do objetivo, porque talvez ficou meio ambíguo e agora pega. Aí faz a justificativa e não, vamos mudar no objetivo, porque agora surgiu isso na justificativa. E aí a proposta de cenografia, e vamos reescrever para linkar. E até o dia, a gente passou o dia 17 fechando o projeto.
E até o final a gente estava mudando frasezinha e palavra para não parecer pedante, mas para não parecer que a gente não sabe o que está falando. E a citação, a gente coloca a citação, não coloca a citação, parece tratar de filosofia, parece teatro, citar claro assim. Tem que saber escrever, porque é isso que vai fazer o teu projeto. A pessoa não te conhece, você não vai ter oportunidade de falar para ela. Ou você põe no papel, ou você não põe. É desesperador, mas é engraçadíssimo você ver o último dia de entrega de projetos na secretaria. As pessoas estão montando pastas e pastas na rua. Eu fiquei na rua. Imprime, e fecha, e grampeia, entrega, 5 horas, fechou, acabou. Só ano que vem. Porque você pega pela primeira vez o edital, você não entende nada. Você começa a ler e fala, o quê? Aí você começa a perguntar para um, para outro, para alguém que tem de produção, como é que a gente faz a planilha de orçamento, como é que a gente faz o cronograma. E aí depois que termina, você fala, tá, não era tão difícil assim, é chato. É chato, mas é chato, exatamente. Não é tão difícil, é chato, porque a gente é artista, porque eu sou atriz, eu não quero ficar escrevendo projeto, eu quero ensaiar, eu quero, né, estudar a cena. Mas a gente acaba caindo nisso, porque se você não fizer, ninguém vai fazer pra você. Tem que saber sentar assim na frente do computador e saber escrever. Não adianta. Tem. Estamos falando dessa coisa desse momento. Eu sou ex-aluna aqui do Macu, faz 10 anos que eu saí e trabalho num grupo que é fomentado hoje como produtora. E eu acho que esse é o momento mesmo. Acho que muita coisa do que eu aprendi foi aqui. Você falou da Unesp, pra mim foi aqui. Tive sorte, claro, de ter pessoas que iam atrás, mas acho que o primeiro impasse que a gente teve era, quando saiu daqui, era lugar. A gente quer ensaiar, não tem lugar. Eu lembro que eu fui para Oswald e era o cúmulo, todas aquelas salas vazias e não tinha lugar. E aí, por conta disso, eu cheguei na cooperativa. E aí eu lembro, me cooperativei logo em seguida, e aí você não tem trabalho, né? Acabei de sair da escola e uma coisa que eu fazia, pegava os ônibus que tinha lá. Ai, vai ter uma conversa com a Soninha não sei aonde. Aí eu vou também, não sabia nem do que se tratava e ia. Mas, e aí tinha essa coisa, eu não sei se a cooperativa ainda tem os projetos lá pra gente ler, ainda tem, né? Mas era uma coisa que eu fazia muito, ia lá, sentava e lia, entendia, e isso eu não entendo. E aí tinha uma coisa uma lei que não existe mais, que é aquela do mecenato. Que eu lembro que foi o primeiro edital que eu peguei, imprimi, e aí eu ia pra lá e isso aqui, será que é isso? Será que não é? E as coisas vão, eu acho que aqui é o momento mesmo, de você pegar o que você está construindo aqui e tentar o que se encaixa nesse edital, o que não se encaixaria, né? E também tem essa experiência incrível, assim, porque aí a gente começa a entender que o teatro também tem funções, sim, funções especializadas, e que agora a gente precisa, claro que, querendo ou não, nós seremos preparados, estamos talvez preparados, para fazer do alicerce ao telhado no teatro, não é? Mas é importante saber também que existe uma figura chamada produtor. Esta figura ela é importantíssima dentro do organograma de grupo de teatro. O cara que vende, o cara que sabe converter. Eu não sei vender uma bala. Se pedir para eu vender uma bala aqui, eu não sei, eu não vou vender. Eu não tenho tino para isso. Agora, tem pessoas que sabem fazer isso. Tem pessoas que sabem levar o teu projeto, né? O Ginaldo precisa de... Depois do produtor vai entrando outras pessoas, como o captador de recursos. Que é um cara, um profissional que vai diretamente na empresa e fala, olha esse projeto, que maravilha. Ele vai ganhar 10%. Mas, não, sério, tá vendo? Mas é a figura do produtor. É a figura do produtor que tem que estar presente. Se é você que vai ser produtor, tudo bem. Aí você ganha 2 vezes. Porque você vai ganhar como ator, mas agora você vai entender também que você está exercendo um papel que não é do ator, né, a grosso modo, mas que é do produtor, que é aquele cara que vai ficar olhando diariamente sites para ver o que abriu de edital, vai ter que escrever o edital, vai ter que mandar para o diagramador diagramar o projeto, vai ter que ir na cópia Você é a atriz dessa companhia? Não, lá só com produção. Normalmente tem que ser, quando muito grande, né? Senão você não dá conta. É muito difícil você produzir além de
atuar? Acontece. Muito. Mas Sim. é o que está acontecendo comigo agora. Eu não lembro de ter tido produtor. Eu sou produtora, estou pensando, por que eu não me produzi? Na verdade, eu nunca tive uma produtora. O único produtor que eu tive não vendeu nada. Mas eu achava que eu tinha. Mas é importante, mas a função ela é importante, ela existe. Muitos captadores de recursos são ex-diretores de marketing de algumas empresas, então eles têm aquela pasta, né, de conhecer. O cara passou a vida inteira trabalhando numa empresa, você não conhece gerente de marketing? Entendeu? Então o cara fica rico mesmo. Essa grana aqui, há um tempo atrás, né, quando o Ministério institui 10%, o captador podia pedir 25%, então teve neguinho que ficou rico. Agora não pode mais. E aí a gente está falando já de outras coisas, que é Lei Rouanet e ICMS, que aí você precisa muito de um captador. Essas outras que a gente falou, não, porque são editais que vem o dinheiro, é aquilo e acabou. Você não vai ter que alguém ir buscar. Porque basicamente, só para a gente entender pedagogicamente, existem duas vias, quando a gente pensa em projetos para o Estado, existem duas principais vias, que é a isenção fiscal. No caso da Lei Rouanet, trabalha desta maneira, ou seja, você escreve um projeto, o governo vai lá e aprova o orçamento que você fez, aprova o seu projeto. E vai dizer assim, tudo esse projeto que você elaborou aqui, você pediu 1 milhão, vamos supor. Está aprovado. Aí ele vai deixar com que você capte o recurso na empresa. Esse 1 milhão, ao invés da empresa pagar de imposto, que ela teria que pagar de todo jeito, ela já vai ter que pagar 1 milhão de imposto, ela dá para você. Então é uma forma, isso chama renúncia fiscal, né? No esporte tem, na cultura também tem. Ou seja, é uma forma que a empresa tem, que o governo fez, de tirar esse orçamento da empresa diretamente para o fundo dele, e agora esse dinheiro vai ser transferido para você. Isso é um problema. Isso se tornou ao longo dos anos, começou lá com a FHC, e se tornou ao longo dos anos uma lei extremamente a contrapelo, contrafluxo. Por quê? O que acontecia? Você dava para a iniciativa privada o poder de decisão de um dinheiro público. Esse é o grande problema. Porque o gerente do Itaú vai dizer se ele quer ou não. O dinheiro é público. É ele que vai decidir. Eu tenho uma história ótima disso. É ele que decide mesmo. Porque a Mari estava me contando da peça dela. Quando ela foi uma amiga, uma produtora também e atriz, ela estava produzindo lá o espetáculo, ela aprovou na Rouanet, um projeto muito bom, muito interessante, não sei o quê. E no momento que ela chegou lá para captar, que o captador conseguiu, a empresa, o projeto era muito interessante, não sei o quê, a empresa exigiu, falou assim, olha, vocês têm 24 horas, foi assim, 24 horas para me colocar um nome de peso nesse projeto que eu dou o dinheiro. Em 24 horas, ela ligou para 1000 pessoas e não sei o quê, parará, chegou no nome de peso que, gostei da ideia, gostei do projeto. Colocou esse nome de peso, fechou. Esse é o problema, ou seja, mas o projeto já era bom, já era interessante, mas assim, olha, 24 horas para você colocar alguém de nome dentro desse negócio. Ser bem direto. E aí foi um global, Rouanet não rola. Rouanet não dá. Pra gente, assim, eles tá. Têm, as empresas têm. Eu tenho amigos que captaram para teatro infantil e tal, mas num outro esquema, assim, é muito difícil captar um teatro de pesquisa, mesmo. O PROAC e ICMS eu acho mais fácil. Captar o teatro de pesquisa. É estadual, é uma outra relação, né? Quando eu digo fácil, não significa, oba, não é isso. É que tem um diálogo melhor porque é Estado, porque você pode chegar lá na Nova Dutra e conversar com os caras, e falar, estamos cruzando o Estado para o espetáculo, você investe aqui pra gente. Então, e é imposto de renda, né? Não é todo mundo que quer dizer o lucro presumido de uma empresa lá, do imposto de renda, e dizer, olha, lucro real, né? Então, ninguém tem medo, né? O governo vai... Quantas vezes eu já sentei na mesa de um gerente de marketing, minha amiga, toma café na minha casa,
e ela fala, pô, não posso patrocinar você porque a empresa está em débito, não sei aonde aí, e se eu entrar com essa Rouanet, imposto de renda, eles vão fechar. Então, tá bom, desculpa, foi mal. Sabe, o medo do governo comer o dinheiro. Petrobras é a maior investidora de cultura do nosso país. 35 milhões ou 40 milhões vai ser esse ano. Isenção fiscal. Só entra a Rouanet, não adianta. Tem aquele edital lá, leia o edital, está dizendo, inscreva seu projeto no PRONAC lá, né, na Lei Rouanet. Sem aprovação, eles podem até aprovar seu projeto, mas depois você vai ter. Eles estão deixando de pagar o imposto, quer dizer, dinheiro do governo, o mesmo balaio, né? Olha a relação dos grupos aprovados, para vocês verem. Isso é diferente do edital, então, como a gente falou aqui, o edital é dinheiro direto. Isso vai entrar direto na conta. Não tem uma empresa que vai fazer o intermediário disso. Não, o dinheiro que o Estado é prêmio, se chama prêmio. Né? E a nível federal nós temos alguns prêmios, a nível estadual nós temos outros prêmios, e a nível municipal, aqui com a cidade de São Paulo, existem outros prêmios também. Né? Basta xeretar, tem que ser curioso, tem que ver, tem que fuçar, tem que se inteirar. Eu acho que é um pouco disso assim. E aí, as perguntas, as dúvidas, uma pergunta. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, um projeto de pesquisa que vai tratar de assuntos, por exemplo, de pedofilia. Se eu sou uma empresa que vou patrocinar, eu não quero meu nome ligado a uma peça que vai tratar de pedofilia, certo? Mas, por outro lado, como você falou, tem uma pessoa com respaldo, a Petrobras, bancas Excelsior, né, ele faz o projeto de pesquisa sem essas interferências de uma marca com o que está sendo apresentado lá. Eu não consigo entender a questão de, tipo, quando que se consegue fazer isso? Como que se consegue ter essa capacidade? Por exemplo, uma Petrobras bancar 2 milhões com os Excelsior, mas qualquer companhia que vai chegar no Itaú e vai tratar de assuntos parecidos ou até menores, mas tipo, de outra forma, não consegue captar. Porque justamente esse é o grande problema. O poder de decisão do teu projeto está na mão do dono da empresa, né? Diferente de vir como forma de prêmio. Agora, a grande questão aí que se faz também é por quem é você mesmo, assim, né? O currículo do teu grupo, o que é que você já fez? E se você é só o primeiro espetáculo, não vai dar pra gente dar 2 milhões de dinheiro público na tua mão. E vamos fazer uma Mas se for o seu primeiro espetáculo com a Regina Duarte, eu acho que você consegue. Exatamente. O problema também é assim, quem assiste, quem de fato, quem assiste os Excelsior? Exato. Quem é que vai no Teatro Não é o- Oficina? Não é a elite não é a de elite. São Paulo. Oficina e gosto muito. Então, mas não é a elite. A gente vai. Mas não é a elite de também São Paulo. Então, assim, tem que ver, assim, para a empresa, qual a visibilidade disso. A Petrobras, ela não está preocupada realmente com o público que vai nos Excelsior. Ela apoia os Excelsior por outros motivos. Porque ele é um nome dentro do teatro paulistano, e da história mundial e não sei o que lá. Então, ela fica bem para ela apoiar este cara que é mundialmente, que já tem uma história mundial e que no exterior ela vai ficar bem de fazer isso para um nome assim. Mas se o público fosse acabar com a imagem da empresa dela, ele se preocuparia. Eles não têm essa preocupação. Você pegou duas coisas muito fortes, né? Você pegou o Zé, e a Mi falou uma coisa, a Petrobras também entra na Débora Cook lá, também entra no Galpão, também entra no Vertigem, que são grupos que levam uma marca para fora do país. Então tem esse diálogo que é também muito importante. Porque senão você vai oferecer para o assunto da pedofilia. Oi, tu não está interessado no nosso. Claro, para onde você vai levar? O que você vai... Mas a Petrobras também entra no Nós do Morro. Entendeu? Que é um grupo lá encravado. Oi? É visível no mundo inteiro. Né? Então, assim, tem essa, não é só o nome, é essa possibilidade. Mas aqui na Companhia Livre, do ladinho aqui, também é um grupo que tem Petrobras.
No mundo não conhece a companhia ali. Eu acho que entra um pouco do que o Felipe falou, de conhecer como a gente tem que direcionar os projetos, né? Para Petrobras é uma coisa, né? Então, nós não podemos tem que esquecer saber O Itaú, né, que é gente de Itaú. As propagandas do Itaú. A gente não pode esquecer que sim, tem uma emissora de televisão que sim vende o nome de uma. Entendeu? Eu não vou botar minha divulgação na mão de alguém que não tem cara conhecida, né? Eu quero que tenha um nome. Na verdade, eu acho que conta também na experiência, né? Porque uma pessoa que está começando, talvez ela não tenha assim, a bagagem que uma pessoa que já andou, que já fez N trabalhos e tudo, como no caso do José Celso e outros diretores que tem por aí, né? Que já tem assim, não é só essa marca, esse nome, mas que tem uma bagagem cultural para poder apresentar um projeto e aquele que está recebendo, que quer comprar aquele projeto, sentir segurança naquilo que aquela pessoa, que aquele artista quer passar, né? Acho que tem a ver com isso também. Porque é um nome, né, gente? É uma tradição, ou seja, onde tiver esse nome, Zé Celso, onde o Zé Celso assinar, ele terá a excelência na qualidade. Goste ou não você do teatro que ele faz. Ele tem excelência na qualidade daquilo que ele está fazendo. Então a minha assinatura, hoje ela não vale dinheiro, mas um dia ela pode valer. Então quem são os parceiros? Quem a gente vai estabelecer as parcerias? É claro que se você andar nos teatros da Brigadeiro todo, esses teatros que estão dentro dos shoppings, esses têm muitos patrocínios da Rolê. Por quê? Porque sempre tem um global. Né? Então o global vende, vai ter público, eles vão ver a minha marca do Itaú. É lógico que vão abrir uma conta no dia seguinte, é lógico que eu vou investir com um projeto que tem fulano de tal do que o seu. Pode esquecer que é um negócio, né? É um negócio. Então, mas é um negócio baseado dentro de dinheiro público, certo? A gente está falando de dinheiro público. Nós estamos falando de dinheiro público. Se a gente está falando de dinheiro público, a gente tem que ter um respaldo. Quando eu invisto um dinheiro público em cima de algum lugar, eu quero um respaldo da sociedade, que a sociedade, eu quero interferir na sociedade de alguma forma, ou transformá-la, ou fazer com que ela seja melhor, de alguma forma, certo? No mundo ideal. E tem, porque querendo ou não, no projeto vai constar isso. O papel aceita absolutamente tudo. Agora, como é que funciona a contrapartida? Se há a fiscalização dessa contrapartida, não. Mas lá no papel, com certeza, esse projeto estava escrito que ia fazer tantos ingressos a preço popular de R$100. A preço popular de R$100. Ué, como é que o Circo de Solé chega aqui no Brasil? Bradesco. Como é que ele chega aqui? Através de incentivo fiscal. Vocês pagam 2 vezes o ingresso. E coisa, o grupo que mais captou dinheiro público Com dinheiro vai, chama Circo de Solé. Com Rouanet. Vem com o Bradesco. Quanto é o ingresso? A preço popular. E as pessoas que têm conta são as que têm conta no Bradesco. É tão É tão louco isso, porque quando os espetáculos estão em fase de encerramento do tempo de projeto, eles começam a doar ingresso pra... Porque daí então assim, é igual uma roupa numa loja do shopping, ela custa um valor num dia, no outro ela tá de graça. Mas essa é a contrapartida que um dia ele disse lá no projeto dele. Eu já vi vários projetos da Petrobras, ele diz lá, cara, eu vou doar tantos projetos, ou tantos ingressos, ou vou vender a preço popular. Só que ele não faz isso nos 6 meses da temporada dele. Ele reserva 2, 3 dias para fazer isso. A sua colocação é o desejo, né, do coração, né? Que as pessoas olhassem e falassem assim, puxa vida, né? Porque todos os projetos eles têm o seu apelo, cada um da sua maneira. Mas a gente ainda vive num lugar onde um nome carrega uma marca ferrada, né? Eu acho que assim, tenho certeza porque são meus pares aqui na cidade. Tem grupos, como o Fê falou agora da Cia Livre, que conseguem produzir um teatro lá no seu canto e dá certo, e tem Petrobras e tudo, mas são poucos. Quando a gente fala, pô, o cara trouxe o Bradesco, é só vocês percebam que toda vez que o Circo de Solé tá lá, Bradesco, já virou um acordo, ó, tal dia do ano a gente desembolsa tanto na Rouanet e traz eles, beleza, promoção do cartão Bradesco, desconto aqui, piriri, pororó. Preço popular, né, 200 pau, beleza. Por isso que a Lei Rouanet é uma lei que hoje em dia não atende às nossas, o nosso tipo de teatro. O teatro que a gente acredita.
visita, sei lá, teatro de pesquisa. Me permite só dizer uma coisa? A gente apresentou um projeto, a gente na classe teatral, da música, da dança, de todas as cooperativas se juntaram e apresentaram, que é para reativar, que todo mundo sabe, o Fundo Nacional de Cultura. O que é o Fundo Nacional de Cultura? É esse mesmo dinheiro. Ao invés de o governo dizer assim, vai lá bater na porta da empresa, o governo vai ficar viciado, tudo bem, mas o governo vai estabelecer, vocês depositam nessa conta que teriam que pagar de imposto de renda, e o governo em editais públicos define para onde vai o dinheiro. Isso sim. É uma ideia. Tá, mas eu vejo... Dentro disso, eu acho que assim, para mim a Lei Rouanet, além de tudo, ela é uma assinatura de incompetência. Assim, eu não tenho competência para gerir esse dinheiro, isso vai ser roubado se eu colocar aqui, e tudo isso, então eu prefiro que isso passe direto. Que já é uma assinatura de incompetência. Outra coisa que eu acho um absurdo da Lei Rouanet, o cara, além de tudo, ele te exige que você coloque ele como patrocinador. Patrocinador do quê? Se esse dinheiro é público. Ele não está patrocinando nada. Sabe, não é um patrocínio. Aquilo, ele ia ter que pagar aquele dinheiro. Então, patrocínio do governo federal. Se Deus quiser colocar o imposto para ser exato. O patrocínio o povo. Mas aí, ao mesmo tempo que aí já é uma pergunta para vocês que nem está falando de atitudes e tal, eu acho que às vezes também dentro da classe artística, e aí musical, teatral, cinematográfico, tem essa coisa de também, quem consegue também o pedacinho do bolo dela lá da Petrobras, ou de quem seja, é o que você falou, eu ganhei o meu, agora, putz. Né? Assim, eu vi já muita gente que era politicamente, batia até entrar, assim, então, mas ele bateu na porta e não deixou a porta aberta, ele deixou fecharem de novo, só que agora ele está lá dentro. Tem que ensinar a pescar, né? O Galpão lá em Minas, eu participei de um festival lá em Minas, e aí eu conheci um pouco assim dos grupos lá, entrei em contato com alguns grupos e eles falam muito bem do Galpão, que o Galpão ele é o fomento de BH. Porque através da Petrobras, eles fomentam outros grupos da cidade. Então, eles fazem nascer, e tem vários grupos bons lá surgindo, muito legal em BH, assim, forte, que estão vindo para São Paulo, aqui em Cartaz vieram agora voltar, através desses. Então, isso não é contrapartida. Então, a questão de contrapartida... Então, quando se coloca a contrapartida, tipo, dar ingresso, por exemplo, eu fui numa peça, acho que até Lázaro Ramos tinha escrito, era um infantil, chegou, levei minhas sobrinhas, só tinha nós, tipo, era 4 pessoas no Nube, vazio, fizeram a peça para 4 pessoas. Aí eu vejo a questão da contrapartida, dar ingresso, tipo, isso não é muito pouco, como você falou do Galpão, né? Fazem a questão do tipo pegar esse dinheiro e fomentar realmente, fazer uma contrapartida para a sociedade. Porque dar ingresso, as pessoas não vão. Ele vai justificar. Porque vocês sabem que depois de ganhar o dinheiro, não é ganhei, oba, sou feliz. Relatórios e relatórios e relatórios e prestação de contas e nota fiscal de cada centavo que você usou. E se não passar no Tribunal de Contas esse 1 centavo, meu querido, você vai ter problema com a justiça pro resto da tua vida. Aquele cara... Então é muito sério essa coisa dos alguém. E ele tá colocando uma coisa interessante, porque quando o ingresso, ele vai justificar lá. Eu doei como combinado 300 ingressos. Se veio 4 pessoas, problema das pessoas que não vieram. Mas eu doei 400 ingressos, eu fiz a minha parte. Agora, a contrapartida, se for doação de ingresso, é lindo. O problema é que contrapartida para esses grandes espetáculos é ingressos a preços populares. Isso já é contrapartida. Não é ingresso de graça, não. Você não vai chegar no Teatro das Artes e falar, quero meu ingresso de graça. Não vai ter. Mas a modalidade de preço popular de 50, 100 reais é por isso que as pessoas não vão ao teatro. Imagina, teatro, eu acho até, a gente está falando aqui do valor do ingresso, mas se a gente olhar, as grandes bilheterias, os grandes musicais cobram 100, 150, 200, estão sempre lotados. Então a questão não é o valor do ingresso. Meu amigo faz Rei Leão, ele fala que as sessões esgotadas, não tem ingresso.
E é possível viver Até de hoje público? ele não me deu um convite. Não. Ele fala toda hora, ainda tem que dar um convite. Nunca, bilheteria nunca deu dinheiro, dá dinheiro pra pedir um passe, ir embora pra casa, ficar dono na sua casa. Eu acho que eu paguei uma vez na minha vida uma produção com bilheteria. Difícil, Mas é porque eu estava no Centro Cultural São Paulo, eu não tive gasto com teatro, não tive nenhum gasto, então eu estava ocupando um espaço. Eu podia colocar o ingresso a R$5, aí 100 pessoas assim, já é algum dinheiro, né? Eu falo de experiência de grupos. A Marcinha acho que pode falar melhor sobre isso, está mais tempo aqui do que a gente, mas de pessoas que se juntaram aqui no Macu, tiveram experiências incríveis assim de formar grupo de teatro e aparecer. Por quê? Quando você começa, não vai já ganhar o dinheiro lá, mas pelo menos eu fiz o meu primeiro espetáculo, chamei todo mundo para ver, gente legal veio ver e comentou e escreveu sobre, e aí eu já publiquei o que a pessoa escreveu sobre o meu espetáculo, e aí eu já vi o segundo espetáculo e já vi o terceiro, ou seja, tem que começar a fazer, senão também não adianta, vai cair o dinheiro, não vai. Gente, mas eu vejo que existe, pelo menos no âmbito privado, tem meio que uma divisão entre aqueles que querem fazer a arte, né? Teatro, aqueles que querem mudar de alguma forma, fazer pensar, etc. E as marcas que querem vender, e os teatros que querem vender também, ou querem... E tem uma espécie de conflito entre esses dois, certo? Muito conflito. E por isso que os artistas que querem fazer arte vão para o governo, porque seria o governo que, né? E talvez isso aconteça também na saúde, em outras áreas. Agora, eu falo porque eu faço publicidade, então eu vejo um pouquinho das marcas. Tá difícil para elas também. Não sei, menos difícil, imagina. Mas a comunicação tá mudando. Comunicação em geral. Arte, teatro, arte, marcas, etc. Ninguém mais presta atenção. Ninguém mais vai para o teatro, mas também ninguém mais presta atenção numa propaganda de TV, cada vez menos. E eu vejo um esforço dessas marcas em ir para o lado do teatro, do lado mais do conteúdo. Porque não é mais suficiente você falar, compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto, compre meu produto. Não é mais, pessoas... Agora, nessa aproximação tem um conflito. Porque é possível unir a arte com as marcas. Até que ponto é possível? Porque, por exemplo, meu professor uma vez me disse que a Siemens queria fazer uma ação de comunicação para falar que ela era inovadora. De uma forma inovadora. Então, o briefing dela foi, vamos fazer uma peça de teatro. Certo? O objetivo é vender ainda. Mas ainda é uma peça de teatro e eles falaram que o tema era o futuro. Você pode fazer uma peça de teatro que ao mesmo tempo que fale a Siemens, que ao mesmo tempo venda que a Siemens é a marca que você deve comprar. Então, e ao mesmo tempo... Primeiro que não é o teatro que eu quero fazer, é o teatro que eu fui pago para fazer. Então. Ou seja, eu estou trabalhando, alguém veio e me pagou para fazer uma pecinha. Ok, é digno da mesma maneira, mas eu também quero fazer o meu teatro, o teatro empresa que a gente faz, né? Começa fazendo teatro empresa, faz animação na porta do shopping, todas essas coisas, ok, é digno. A gente sabe o que é fazer teatro empresa. Agora, mas esse não é o teatro que especializa, não é aquele teatro que eu quero fazer. E a questão, então, para mim, sendo curto e grosso, a relação entre a marca e você é até onde você está disponível a ceder. Tem coisas que eu não negocio. É inegociável no meu conteúdo.
coisas que eu... Tudo bem. Só não digo não. Então vai depender. Mas todos queremos vender. Sim, todos, a gente quer vender o nosso trabalho, a gente quer ganhar pra isso. Não, trabalho é uma ideia, quando você desenvolve, você está colocando pra fora para alguém, até quando não é pago, mas se a pessoa concorde com aquilo, você está comunicando também. Eu já tem uma coisa que eu andei prestando muita atenção, que vários grupos de teatro falham muito na parte da pesquisa. Eu já vi gente apresentar peça com texto voltado para um público que é gótico, 3 da tarde numa periferia da Zona Norte. Não vai funcionar. Não, eu já vi. Eu já vi peça nonsense, né, no meio do centro, com um texto que seria difícil de interpretar, só que alteraram a fala, o contexto, e todo mundo parou para ver, sem nem entender. E eu moro numa região periférica, e eu estou vendo uma molecada muito interessada em arte, fazendo aula de graça, de música, teatro, cinema, tudo mais. Só que o pessoal não está indo até lá. Então, por exemplo, as escolas estão cedendo sábados, vários sábados ao longo do ano, para apresentações. E o pessoal falha, um grupo de teatro, por exemplo, sei lá, do centro, ele não está indo lá para mostrar. E eu acho que aí que está a falha mesmo. Acho que o pessoal precisa melhorar a parte da pesquisa, olhar o que está acontecendo ao redor e atrás. Tem mercado, eu acho que tem mercado pra caramba. Acho que dá para fazer um preço popular nos lugares. Mas a galera não tem condições de sair de lá para vir para cá assistir. Ou sair de lá para assistir um texto que não vai entender nada. Porque às vezes a gente que é aluno de teatro vê um Shakespeare e entende, porque já leu o texto antes. O moleque chegou, a primeira palavra difícil que entrou ele já dispersou. Então acho que os atores, as atrizes, as companhias estão falhando muito nisso aí. Que mercado eu acho que tem todas as falhas, assim, que vocês falaram, foi sensacional. Mas está faltando um pouco disso. O pessoal conheceu o mundo lá fora e, sei lá, acho que nesse meio tempo aí que eu tô vendo muita gente de nariz empinado, assim, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, Antônio. Eu, por exemplo, já apresentei, né, em várias comunidades o meu trabalho, não apresento mais. Não apresento mais por quê? Porque muitas das vezes eu fui de graça. E fui de graça mesmo, eu não cobrei nada. Sim. Não cobrei nada lá no Centro Cultural da Juventude, lá na Zona Norte, lá. Fiquei um mês em cartaz lá. Instituímos um prêmio que era para lá, 10 mil reais para os grupos irem para lá. Nós instituímos lá, para ir de graça. Né? E aí começou-se a fazer isso. Então agora, eu vou voltar na lei, tá, gente? Agora sim, para ir, as pessoas estão dizendo... O anúncio é assim: você quer apresentar na Brasilândia? Quero. Se você tiver um PROAC, você vem porque você tem a obrigação de ir para pagar a sua contrapartida. E eu não quero ir lá ir com obrigação, eu quero fazer isso que você me falou. Eu quero ir lá e ver que tipo de teatro vocês querem que venha para cá. Ah, nós queremos um teatro infantil, legal. Companhia O Grito, que tal vocês fazerem lá o espetáculo de vocês? Então talvez falte hoje, nos céus e em todos os centros culturais, em todas as comunidades, um diálogo daquele agente cultural do bairro. Você, por exemplo, a sua posição é de um agente cultural, né? A gente sabe, te conheço. Esse cara que vai lá e chega aqui depois na Secretaria de Cultura e diga: por que vocês estão botando 10 peças infantis lá no Cassinho da Becker e não estão levando lá para o céu da casa não sei da onde? Ah, porque nós não sabemos que tem público. Não, tá aqui, ó. 50 crianças que topariam assistir o infantil de graça lá. Então eu acho que precisa sim juntar o cara aqui, porque vocês sabem que cada céu tem um agente cultural que recebe um salário, que não é pouco, para fazer esse trabalho. E que não faz. Quando eu me apresentei lá na Nova Cachoeirinha, eles não sabiam nem quem era a gente. E aí os garotinhos tiraram a roupa e começaram a dançar na frente do palco. Aí vão tirar os garotos. Não tira os garotos. Por quê? Eles nunca viram teatro. Eles acham que eles têm que dialogar com a gente. Eles têm que dialogar com a gente. Se ele quiser tirar a roupa, ficar pelado, gritar e sair correndo, é o direito dele. Liberdade. Só que aquele agente cultural deveria ter dito assim para aquele garotinho de 9 anos que aquela peça não era para ele. Porque não era. Mas ele não fez essa função. No dia ele só falou assim: ah, tá tudo pronto aí, viu? Tem café lá. Então eu acho que tem que ter o diálogo do... até shows, tal, enfim. E aí eles têm
jeito eu encaixar. Tem que ter esse diálogo do bairro. Por exemplo, a gente tem uma série de coletivos hoje que foram para as periferias, né? Que é maravilhoso. O coletivo negro está não sei aonde. Né? Enfim, tem muita gente legal. Eu, por exemplo, não tenho tempo hoje, mas eu gostaria, como um fiscal desse dinheiro público que é o fomento, ir em cada lugar dessas periferias e ver se aquele coletivo está cumprindo o que ele de fato disse que cumpriria. Eu abri, o Fê falou do Moreira, tem o circo dele. Será que ele está fazendo lá espetáculo para a galera? Porque eu já briguei com ele 3 vezes. Por que eu briguei? Porque quando ele tem dinheiro, ele some. Quando ele não tem dinheiro, ele aparece. Isso é um fenômeno. É um fenômeno. Entendeu? Então eu acho que a sua colocação talvez é pertinente nesse sentido. É tentar dialogar, não é centro, bairro, é tudo São Paulo. Vamos misturar, vamos fazer a coisa acontecer em todos os lugares. Com a tua prática, com a minha prática, com o infantil que existe lá. Pô, o cara faz teatro dentro do centro cultural a vida inteira. Aí chega um grupo lá famosão, ferradão, ocupa o centro cultural e bota pra fora a molecada. Mas dinheiro da prefeitura. Sim, e ainda hoje, eu acho que nós estamos num momento, o Regi falou, e eu concordo, muito profícuo em relação ainda tem muita coisa para se fazer em relação à política cultural, né? Mas como eu disse, eu sou do interior, sou de Piracicaba, uma cidade onde a política cultural ainda é muito pequena, escassa. Aqui em São Paulo, dado o volume de pessoas e de movimentações, a coisa tende a melhorar, mas tem muita coisa acontecendo boa. Acabou de fechar um edital de agente comunitário de cultura. Olha que coisa linda! Antigamente só existia agente comunitário de saúde. É aquele cara que percorre as ruas do bairro, bate na média pressão da Dona Maria. Ok, agora é o agente municipal de cultura. Ele também tem que saber o perfil do bairro, ele também tem que indicar, olha, esse bairro tem que ser teatro, esse bairro tem que ser dança, isso. Então, quer dizer, querendo ou não, a prefeitura, através de luta, nada é tem colocado a sua mão em relação a isso. E aí a gente precisa dar nomes aos bois, né? Porque nós estamos falando de política que é feita para as pessoas, ou nós estamos falando de política que é feita para o dono da empresa, como as políticas neoliberais, que vê na mercadoria, que vê na arte, um produto de mercadoria. Esse é um problema da indústria cultural. Nós não vamos entrar nesse mérito que não é hoje, mas, quem sabe um dia, a disciplina de produção cultural, né, Marcinha? Mas ainda não é o momento. Mas eu acho que existe, a gente tem que saber quem é que está fazendo essas políticas e como que elas estão sendo feitas a nível estadual, municipal, né? Para a gente não se enganar. Eu queria só colocar uma coisa que, fazendo orçamento e tal, uma das coisas que a gente reservou mais dinheiro no papel é para a questão do local de ensaio. Que hoje em dia é muito pesado, é muito difícil você arrumar onde ensaiar. Apresentação também, cara. Também. E eu tive a oportunidade de passar um mês ocupando a Casa Amarela. Tive que sair porque o único horário que um outro grupo que eu tô é domingo de manhã para ensaiar. E aí não rolava o dia até a Consolação. Mas eu passei um tempo lá na Casa Amarela, que é, não sei se todo mundo conhece, que é um ateliê compartilhado, que foi ocupado no começo, tem acho que um ano, menos assim. Menos de um ano, né? Lá na Consolação, é uma Casa Amarela de fato, com os bonecões. E hoje eu acho que é uma grande questão na cidade, né? Essa questão dos locais de cultura, muito local podendo fechar a porta, brincantes, com 22 teatros. Os teatros da prefeitura têm um edital de, como é que chama? Distrital, né? De ocupação, que também é super falho, né? Os teatros, eles estão... Agora, por exemplo, eu mandei para o programador do edital dos teatros da prefeitura, né? Eu estreiei minha peça agora no começo do ano num edital de um teatro que é o Sérgio Cardoso, né? Mas assim, enfim, que é a da APA, Associação Paulista de Teatro. Mas dos distritais, ele falou pra mim, a gente está com um problema de verba. Então, eles estão com um problema de verba
para os grupos ficarem lá. Só que as pessoas, no meu caso também, eu cheguei a falar isso para ele e outros grupos, mas tudo bem, a gente fica sem ganhar, porque a gente vai ter o teatro, a gente vai ter o espaço, a gente fica aqui, não precisa pagar. Só que eles não têm uma programação dentro dos teatros de oficina, de Alfredo Mesquita, não tem. Não acontece nada. A semana inteira fica vazio, abandonado. Gente, assim, acho que é legal falar duas coisas, só para não passar batido, que quando o Juca ele retomou e assumiu a secretaria, ele pegou os teatros, né, ele pegou lá tudo, ele vai retomar, se der tudo certo. Primeiro, a ideia de edital de ocupação, que era cada coletivo fica de 3 a 4 meses nessa região, para fazer isso que o Amador acabou de falar, de dialogar com a região. Então não é uma apresentação esporádica e vai embora para a tua casa, não. Você precisa ocupar lá o Pauleiró, no Santo Amaro, 6 meses e fazer com que aquela comunidade chegue até o teatro. Para quando você sair com o grupo do Felipe, ele também fazer o diálogo. E não só o diálogo de uma estética, mas de estéticas variadas. É a mesma coisa, por exemplo, todo mundo sabe que nós temos 20 teatros hoje na cidade de São Paulo prestes a serem fechados pela especulação imobiliária que está comprando, entre eles o Brincante e por aí vai. Entrou-se com um pedido que também comece a subvencionar alguma grana para que não fechasse. Nisso entrou um tombamento lá do teatro que estava. O Ecum perdeu, né? O Ecum já era. Vai pro chão mesmo. Mas os próprios teatros fizeram um diálogo com algumas construtoras que hoje são patrocinadoras deles. Por baixo dos panos, pouca gente sabe, mas alguns teatros, não vou citar o nome, hoje são bancados por construtoras num acordo para não derrubar a sala. Com uma proposta de que a prefeitura também, de uma maneira, ache uma maneira de subvencionar ingressos para que as pessoas possam vir de todas as regiões e dialogar com isso. É um projeto? É, mas há uma boa intenção do secretário. Eu acho que todo mundo sabe, aconteceram já 3 reuniões que chamam diálogos teatrais públicos abertos, a participação de quem quiser ir. O primeiro foi no Centro Cultural, o segundo foi na Galeria Olímpia e o terceiro, agora eu não me lembro, está sendo organizado. E você pode falar o que você quiser, e ele vai lá e ele escuta, e neguinho xinga, e grita, e não sei o quê. E ele vai tentando, eu sei, falar de um gestor público tem mais é que fazer isso, tem é que fazer isso mesmo. Mas pelo menos tem a boa vontade de escutar uma demanda que não é de hoje, que é histórica, saca? Então ele vai tentar, porque os teatros, honestamente, viram cabide. O cara bota a peça que ele quer lá, ele vai lá, apresenta, desculpa, não tem público. Você fez divulgação na região? Não, precisava, não tem público. Eu fiquei em cartaz uma vez no Teatro da Cangaíba, lá também, que era, só lembrar disso, o prédio do lado que a gente foi entregar. Eu não sabia que tinha um teatro, que era um teatro do lado. É um absurdo. Fala, você. Então, na verdade, eu ia falar, não é assim, voltando um pouco, acho, na conversa do teatro com as empresas. Eu estudei administração e eu vejo assim que a empresa vai olhar qual o retorno que aquele investimento que eu estou fazendo, tudo bem, está com dinheiro público, mas que a empresa está fazendo naquela peça, qual o retorno que eu vou ter com isso. E assim, não adequar o seu tema ao que a empresa quer, mas adequar o discurso. De falar assim, então eu vou impactar tantas pessoas vão ouvir falar da sua marca por causa dessa peça. E está atrelado a isso, e como que é, eu queria entender como que é o diálogo disso, de vocês com a empresa, quando vocês mandam alguma coisa, se existe esse diálogo, se existe essa tentativa de adequar o discurso ao que a empresa quer ouvir. Só deixa, antes de responder essa pergunta, nós temos 10 minutos só mesmo, e aí vamos fazer só levantar as últimas perguntas mesmo. Claro, começamos o diálogo aqui hoje, espero que esse diálogo continue, né? E aí pode procurar qualquer um de nós aqui para conversar fora daqui, não tem problema nenhum. Só para a gente também não ficar com essa ansiedade que vamos terminar tudo aqui. Não vamos, começamos hoje. A pergunta tua? Boa noite, é um prazer estar participando aqui com vocês. Referente a fechar as casas, os teatros, será que não está subestimando muito entre público e privado? Porque na Marginal Pinheiros tem uma construção gigantesca com uma placa enorme dizendo
grandes espetáculos merecem grandes teatros. Não sei se vocês já presenciaram. E aí, será que não está focando muito o público? E esquecendo de Deixa eu te falar uma coisa, esses teatros grandes, vocês sabem que tem uma lei agora que quando um shopping constrói um teatro lá dentro, ele tem uma isenção de impostos de uma série de coisas, né? E esse é um desses teatros. O que está fechando não é o grande teatro, está fechando é aquele teatro de grupo, aquele pequenininho que sim, tem problema de hidráulica, tem problema de elétrica, que vai 30 pessoas, aí o cara tá lá do lado, ele fala, nossa, aqui, gente, tinha um galpão na aclimação, fiquei 3 anos lá. Ele foi vendido, eu passei lá ontem. Lá é um condomínio com 5 prédios agora. Quando eu saí de lá, eu briguei, eu pagava uma mixaria lá. Briguei, virou um condomínio. Eu estou indo para lá de novo, vou abrir outro lá perto. Eu sou insistente. Mas a ideia é um pouco isso, é fechar esses piolinhos que nos incomodam pedindo verba e tem 20 pessoas na plateia. A grande casa dentro do shopping, ela não vai ser fechada. Porque é muito cômodo eu colocar Teatro Bradesco dentro de um grande shopping, porque as pessoas elas vão assistir. Eu moro do lado do shopping, próximo ao shopping Frei Caneca. Eu vou à porta daquele teatro, está sempre lotado, absurdamente lotado. E não tem uma programação maravilhosa. Eu acho que na verdade essa é especulação imobiliária sim, mas que vai perder. Vai perder para a arte, entendeu? Porque a arte, olha, se empurrar a gente para lá, a gente volta. A gente é tipo uma praga. Você não quer que a gente volta. Porque é isso, senão a gente não... Então para. Nessa parte eu acho que deveríamos parar de sermos pequenos e ser grandes, entendeu? Porque a construção ali é gigantesca, então vai ter espaço para todos nós e muito mais pessoas. É que aí você falou tudo. Eu acho que enquanto a gente se vê, deixa eu quietinho aqui no meu cantinho com a minha loninha de circo, nós faz teatrinho, a gente vai morrer de fome. Tem que falar, nós fazemos teatro para 20 pessoas que pagam o ingresso, qual que é o problema? 20 pessoas é grande. Roberto Alvim diz, eu tenho 50 pessoas aqui no Clube Noir, eu tenho casa lotada, algum problema? Mas é 50 pessoas, está lotado, algum problema? Ninguém vai ligar porque está lotado, porque 50 não conta? Não senão a gente vai querer achar que o melhor teatro é o Teatro da Brigadeiro, é o teatro grande, imenso. Não, o melhor teatro é o teatro que eu faço, eu acredito nele. Esse é o melhor teatro. E a melhor público é esse de 20 pessoas que está... Exatamente, porque o público que vai naquele teatrão lá, do comercial, é o público que você não quer, porque é o cara que vai lá embaçar enquanto ele vai comer uma pizza depois. O que eu faço nessa hora? Eu vou ver o teatrinho. E você tá lá. E o cara vai passar o tempo, entendeu? Vai comer coisa, vai fazer barulho, senta na primeira fila, ele fica... Não respeita, não sabe que começou a peça. Eu fui ver a peça do Fagundes outro dia que minha mãe insistiu, e vou falar... Achei ruim. Os caras estão indo para Portugal, pro Trigos, não sei porquê, não entendi. Né? Eu falo, mas assim, a menina na minha frente, com o celular, e eu tipo, quase tendo um ataque, e chega uma hora que eu falei, filha, desliga essa merda, eu tô ficando de saco cheio de você. Ela fez pra mim, a peça não começou. Eu falei, então olha lá pra frente, tem um cara sentado no palco, quem é ele? Ele é um ator? Então a peça começou, entendeu? E esse pessoal, esse público, o que eu tô indo fazer teatro? Eu tô indo passar meu tempo, eu tô aqui no shopping mesmo. Você quer esse público? Quem quer esse público da gente? Só por entretenimento. São vários. Todos eles. Eu quero que esse cara chato vá também. Eu também. É esse que vai mudar. E fazer o que a gente falou, Regi, quer responder a nossa base sobre a empresa, né, as relações ainda. Na verdade, eu acho que o discurso é sempre a defesa daquilo que você acredita. Eu, por exemplo, para mim, às vezes que eu sentei com empresas, é número, né? Quantas pessoas eu vou atender? Eles me perguntam assim, quantas pessoas você pretende atender? Quantas pessoas você acha que vão assistir seu espetáculo? Quantos livros você vai... É número. Então, eu acho que quando eu chego numa empresa, eu chego com números. Eu digo, você quer... eu tenho 5.000 pessoas na plateia, mas é pouco. Então, mas olha o tamanho do meu teatro. Olha
o lugar onde eu vou apresentar. Olha, essas 5.000 pessoas, elas podem trazer mais 5.000, já são 10.000. São 5.000 que vão falar da sua marca, que vão levar 5.000 programas com a sua logomarca. Então, sim, é número. E quando é número, eu preciso dizer quantos espetáculos eu vou fazer. A gente está falando isso aqui, mas o PROAC, que é o edital público, te pergunta mesmo qual é a sua ideia, a abrangência do seu projeto. Ele diz, você deverá fazer no mínimo 10 apresentações do seu espetáculo. A preço popular não é um número? É um número. Ele está pensando que pelo menos você vai atender 1.000 pessoas, contando que você vai ter uma casa de 100 lugares. Então, empresa é número, mas eu vou voltar aqui também na fala desse que você falou. Também não é só número. Eu acho que algumas empresas hoje, algumas pessoas que eu conheço de marketing, estão começando a pensar na responsabilidade social, na responsabilidade ambiental, na responsabilidade artística. E aí entra uma coisa, aquela empresa que te patrocina, ela ganha lá um título, Empresa Amiga da Cultura. Parece bobagem para o brasileiro, mas fora, em algumas relações, é muito importante ter um título na parede. Eu coloquei 1.000 pessoas de graça para ver uma peça. Algumas empresas fazem isso. Eu estou falando porque durante um bom tempo eu trabalhei com empresas ensinando teatro. E o diálogo é esse. Eu invisto em alguém que de alguma maneira... fazem, não porque são boazinhas, mas porque isso agrega valor à marca. Se a gente pensar que... ainda é vender no fim das contas. Se a gente pensar que o cara está fazendo pelo coração bom, é bobagem. Não é porque vende. Toma lá da cá. Gente, a gente vive numa sociedade capitalista. Se você não acreditar nisso, vamos para as falas finais. Nossa, eu queria, na verdade, Felipe, a gente vai continuar, claro. Você quer com mais? Olha lá, eles querem um segundo. Mas a sexta que vem, é muito interessante porque ver realmente, volta àquela fala inicial aqui, ver uma sala dessa lotada realmente deixa a gente com bastante esperança realmente de que a nossa arte, que ela é artesanal e que ela é fruto de tradição de um passar para o outro, a magia do teatro se ensina através de um ensinando o outro, e que vocês continuem. Que a gente vai deixar alguma coisa, né? E que vocês continuem, porque o teatro só existe porque existem os aprendizes feiticeiros, existem as feitiçarias e a gente vai embora para frente. Então, esse aprendizado, ele tem que ser compartilhado. Nada que é sabido em teatro tem que ficar parado, tem que movimentar. Aprendeu hoje, passa amanhã. E é assim. Tem que ser assim. Então eu fico extremamente feliz, agradecido, Márcia, pelo convite. Estar aqui mais uma vez no café, obrigado. E os velhos amigos, né? Que tanto... Posso dizer só uma última coisa? É só assim, nós somos produtores de nós mesmos. Então pensa quando você pedir aquele ingresso de graça. Pensa que você está contribuindo para a nossa... Isso é verdade, lembrem disso. Pensa que essa ajuda tem o ingresso de graça. Os ingressos de graça, eles só acabam com a gente. Eles não... Paga o ingresso amigo, que já é uma boa... E é amigo, né, meu? Não, a Fernanda vai te falar, mas não me peça. Gente, gostaria de agradecer então a presença de todos vocês. Eles mesmos já foram, né, finalizando o assunto. Esse semestre não dá mais, dentro da nossa programação, já não dá mais pra gente colocar, né, mais um momento. Mas eu também acho que precisa, porque eu acho que a gente só levantou a poeira por enquanto, não é isso? Eu acho que precisa sim, e a gente vai pensar com amor e carinho, né, para o próximo semestre, quem sabe, tá bom? Então eu vou entregar os certificados e a Júlia vai me ajudar a entregar os certificados, então ela... Uma última coisinha, não vai dar tempo, mas eu vou postar lá no grupo do Face, acho que todo mundo está no grupo do Face, Teatro Escola Macunaíma. Põe na escola. E aí eu vou colocar lá uma lista de editais que estão abertas no momento, a nível Brasil, Estado e Prefeitura. De uma série, vê o que se encaixa e lê o edital. Eu vou postar lá, tá bom? Uma salva de palmas para ele.